vamos começar a falar sobre reta. Reta é uma linha formada por pontos que estão sempre alinhados. E essa reta, ela não tem início nem fim, ela é infinita nos dois sentidos. E já que é impossível desenhar uma reta, porque, pelo fato dela ser infinita, nós fazemos uma representação através de um desenho, conforme esse que eu coloquei aqui, Eu coloquei uma linha, coloquei uma setinha para cada lado, indicando que ela é infinita para os dois sentidos, e aí a gente representa a reta, nesse caso aqui, de duas formas diferentes. Eu posso chamar essa reta de reta R, ou seja, eu posso utilizar uma letra minúscula do alfabeto, ou também posso representar essa reta a partir de dois pontos que pertencem a ela. Então, o que eu fiz aqui? Eu destaquei dois pontos, o ponto A, o ponto B. Nós sabemos que a reta é formada por infinitos pontos, então nós temos que imaginar que existem vários pontos aqui, e eles, alinhados, formam a reta, tá? Mas nesse caso aqui eu destaquei dois, o A e o B. Esses dois pontos pertencem a essa reta. Então, eu também posso representar essa reta como sendo a reta AB. Eu coloco dois pontos, coloco um tracinho em cima com setinha virada para os dois lados. Então, existem essas duas maneiras aí de eu representar uma reta. Agora, vamos falar sobre a semirreta. A semirreta, ela é uma parte da reta. Ela é como se eu tivesse dividido a reta ao meio. Ela vai ter início, mas não tem fim. Então, para um dos sentidos, ela continua sendo infinita, tá? Mas ela tem uma extremidade. Então, eu coloquei aqui nesse exemplo, eu coloquei a semirreta AB, sendo que ela começa em A e ela é infinita para o outro lado, para o lado de B. Como que eu represento essa semirreta AB aqui? Eu vou colocar esses dois pontos que pertencem a essa semirreta e vou colocar em cima uma setinha apontando para o lado em que ela é infinita, tá? Então, eu coloquei um tracinho com uma setinha apontando somente para o lado de B. E a semirreta de baixo? Essa semirreta aqui, ela tá infinita no outro sentido, No sentido virado para a esquerda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever como sendo DC, eu coloco a origem dela aqui, Uma extremidade, que é a extremidade D, e aí eu coloco uma setinha apontando para o lado de C. Por quê? Porque é para o lado de C em que ela é infinita, tá? Então, aqui são as formas de representar essas semirretas, que são um pedaço, uma parte, é como se fosse a metade mesmo da reta, como se eu dividisse a reta ao meio. Então, ela fica com um ponto, que ela fica com início e fica infinita para apenas um dos lados, um dos sentidos. E por fim, vamos falar aqui sobre o segmento de reta. Segmento de reta é um pedaço da reta. O segmento tem início e também tem fim. E aqui nesse caso, os pontos A e B são as extremidades desse segmento. Por quê? Porque esses pontos representam onde esse segmento começa e onde esse segmento termina. Então, ele começa em A e termina em B. Eu represento com as extremidades com um tracinho em cima. Então, segmento AB. Bom, essa aula termina por aqui. Eu vou pedir para você comentar aqui embaixo se esse vídeo te ajudou, se você conseguiu tirar sua dúvida, se você tem sugestão de vídeo aqui para o canal. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos da sua escola, da sua turma. Bons estudos e até a próxima aula.